Volume de processos. Os tribunais podem estar sobrecarregados com um grande número de processos em andamento. A demanda excedente e a falta de recursos suficientes podem resultar em atrasos na tramitação dos processos. Complexidade do caso. Processos que envolvem questões legais complexas, fatos controversos ou disputas entre as partes podem exigir um tempo considerável para análise, pesquisa e tomada de decisões. Recursos e procedimentos. O sistema judicial oferece diferentes níveis de recursos, como apelações e recursos extraordinários, que permitem que as partes contestem as decisões judiciais. Esses recursos adicionais podem levar tempo, uma vez que requerem análise e julgamento de instâncias superiores. Diligências e provas, a coleta de evidências, a realização de perícias, as oitivas de testemunhas e outras diligências podem levar tempo, especialmente quando as partes envolvidas precisam apresentar suas posições e contestações. Negociações e acordos. Em alguns casos, as partes podem buscar acordos extrajudiciais ou negociações antes de prosseguir com o processo judicial. Essas negociações podem prolongar o processo, já que envolvem discussões, propostas e contrapropostas. Recursos limitados. Os recursos disponíveis para o sistema judicial, como juízes, funcionários e infraestrutura, podem ser limitados, o que pode afetar a eficiência e a velocidade dos processos. É importante destacar que cada caso é único, e o tempo de duração de um processo pode variar significativamente de acordo com a complexidade, os recursos disponíveis, o número de partes envolvidas e outros fatores. Além disso, mudanças nas leis e regulamentos também podem afetar a velocidade dos processos. Se você está envolvido em um processo e está preocupado com a demora, é recomendável consultar um advogado especializado, que poderá fornecer informações mais precisas e orientações adequadas com base nas circunstâncias específicas do caso. A questão da revisão da vida toda no INSS tem sido objeto de debates e discussões jurídicas. Embora eu possa fornecer informações gerais, é importante ressaltar que as decisões específicas e as possíveis consequências podem variar de acordo com a jurisdição e as circunstâncias individuais. A revisão da vida toda é uma possibilidade de revisão de benefícios previdenciários, em que se busca considerar toda a vida contributiva do segurado, inclusive os períodos anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real e ocorreu a mudança na forma de cálculo do salário de benefício. Atualmente, o INSS tem adotado uma posição de suspensão da revisão da vida toda, alegando que aguarda decisões finais dos tribunais superiores para estabelecer uma posição definitiva sobre o tema. O que deve acontecer no futuro em relação a essa revisão específica ainda é incerto. É possível que ocorram decisões judiciais que estabeleçam critérios claros para a aplicação da revisão da vida toda, podendo resultar em novas regras ou diretrizes a serem seguidas pelo INSS. Para obter informações mais precisas sobre o andamento da revisão da vida toda e suas possíveis consequências, recomenda-se buscar orientação jurídica especializada, como a consulta a um advogado previdenciário. Um profissional qualificado poderá avaliar sua situação específica e fornecer orientações adequadas com base na legislação e nas decisões judiciais vigentes. Lembrando que as informações aqui fornecidas são de caráter geral e não constituem aconselhamento jurídico específico. É sempre importante buscar a orientação de um profissional para tratar de questões previdenciárias. A Advocacia Geral da União, AGU, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, pedindo a suspensão de todos os processos tramitando na Justiça que tratam da revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Esta é a segunda vez que a Previdência tenta evitar o pagamento dos reajustes para os aposentados. Desde que o STF entendeu que o pedido de revisão é constitucional, os beneficiários da Previdência Social iniciaram a judicialização do tema, a fim de tentar aumentar o valor pago pela aposentadoria. Isso porque a revisão inclui para o cálculo previdenciário os salários recebidos antes de novembro de 1994, quando entrou em vigor o Plano Real. Quando um aposentado vence a ação na Justiça e não há possibilidade de recurso, o INSS paga dois valores, sendo o primeiro a atualização do valor da aposentadoria, ou seja, o valor mensal revisado, e o segundo valor que o aposentado deixou de ganhar nos últimos 5 anos. Alguns atrasados se tornam precatórios, já que os valores são elevados. Ainda não há previsão para que o STF julgue o recurso da AGU. O governo entende ser necessária a suspensão, para que se dê maior estabilidade jurídica aos aposentados que ganharem a ação judicial. A situação da revisão da vida toda no INSS continua em constante evolução e pode variar de acordo com o andamento de processos judiciais e decisões dos tribunais. Embora seja difícil prever exatamente o que acontecerá no futuro, existem algumas possibilidades a serem consideradas.
Decisões judiciais. Novas decisões judiciais podem ser proferidas em diferentes instâncias, como tribunais regionais e superiores, estabelecendo precedentes e diretrizes sobre a revisão da vida toda. Essas decisões podem afetar a forma como o INSS avalia e processa os pedidos de revisão. Mudanças na legislação. É possível que haja mudanças na legislação previdenciária que estabeleçam regras mais claras e abrangentes sobre a revisão da vida toda. Essas mudanças podem ser implementadas por meio de leis ou decretos que visam regularizar a situação e fornecer orientações específicas. Negociações e acordos. O INSS e as partes interessadas, como associações de beneficiários ou advogados previdenciários, podem buscar negociações e acordos para resolver a questão da revisão da vida toda de forma mais ampla. Esses acordos podem resultar em diretrizes específicas sobre como o INSS irá proceder em relação aos pedidos de revisão. Tramitação dos processos. Os processos judiciais relacionados à revisão da vida toda podem seguir seu curso normal, passando por diferentes instâncias e tribunais. O tempo necessário para uma decisão final pode variar, levando em consideração a complexidade do caso, a carga de trabalho do sistema judiciário e outros fatores. É importante ressaltar que as informações aqui fornecidas são baseadas no conhecimento atual e podem estar sujeitas a alterações. Para obter informações atualizadas e precisas sobre a revisão da vida toda e suas possíveis consequências, é altamente recomendável buscar aconselhamento jurídico especializado. O tempo para cumprimento de uma sentença em processos judiciais relacionados à revisão da vida toda pode variar dependendo de diversos fatores, tais como a complexidade do caso, a carga de trabalho do sistema judiciário, o cumprimento de prazos pelas partes envolvidas, entre outros. Após a prolação da sentença, as partes têm o direito de interpor recursos, o que pode prolongar o processo. Caso não haja recursos ou eles sejam negados, o próximo passo é a execução da sentença, ou seja, a efetivação do que foi determinado pelo tribunal. O prazo para o cumprimento da sentença pode variar e dependerá das especificidades de cada caso. O juiz responsável pela execução da sentença poderá estabelecer prazos específicos para que o INSS efetue as devidas alterações ou pagamentos determinados pela sentença. É importante destacar que o cumprimento da sentença também pode ser afetado por fatores externos, como a disponibilidade de recursos financeiros por parte do INSS. Em alguns casos, pode ser necessário o ajuizamento de novos processos para garantir o cumprimento da sentença. Cabe ressaltar que o tempo para o cumprimento da sentença pode variar consideravelmente e é influenciado por uma série de fatores, tornando difícil fornecer um prazo específico. Recomenda-se buscar informações atualizadas junto ao advogado responsável pelo caso, que terá conhecimento detalhado sobre a situação específica e poderá fornecer orientações adequadas.